Olá, nós vamos falar um pouquinho sobre sistemas de apoio à decisão. Eu peço desculpas, eu estou com uma crise alérgica, então se vocês me ouvirem espirrar ou resmungar é porque ontem eu tive uma crise alérgica então não melhorei de tudo ainda. Vamos falar primeiro sobre Data Warehouse. Os bancos de dados tradicionais não são otimizados para acesso de dados apenas. Eles equilibram o requisito de acesso a dados com a necessidade de garantir a integridade deles. Muitas pessoas só precisam de acesso à leitura dos dados, mas ainda necessitam acesso rápido a um volume maior de dados. O que acontece? Quando a gente tem um banco de dados transacional, os dados estão divididos em várias tabelas e no Data, às vezes você só precisa consultar os dados para fazer levantamentos de informações úteis lá dentro. E para isso existe o Data Warehouse, que você vai trabalhar com um outro formato das tabelas. A maioria dos dados requeridos para análise de Data Warehouse vem de vários bancos de dados. Isso porque muitas das análises realizadas são recorrentes e previsíveis. Então, dentro do Data Warehouse, a origem dos dados pode vir de diversos SGDBs, diversos bancos de dados e diversos documentos. Pode vir, então, de planilha, de arquivos e outras fontes. O Data Warehouse é um banco de dados, assim como qualquer outro banco de dados, ele também é um banco de dados e também usado por um SGDB, acionado e acessado e mantido por um SGDB. É um repositório físico onde os dados relacionais são especialmente organizados para fornecer dados de toda a empresa limpos em formato padronizado. Então, imagina uma empresa, essas fusões que têm acontecido no mercado, Carrefour comprando empresa, Pão de Açúcar comprando empresa, vendendo empresa, e aí você tem vários dados de diversas empresas que passam a ter que ser totalizados em outro banco de dados, e nessa totalização eles têm que ser limpos e reformatados, ok? Num padrão. Então oferece um armazenamento, funcionalidade e responsividade às consultas, além das características dos bancos de dados orientados à transação. Então, Turban tem uma definição bem complexa, bem completa do que é um Data Warehouse. Então, um Data Warehouse é um conjunto de dados produzido para oferecer suporte à tomada de decisões. É também um repositório de dados atuais e históricos de possível interesse aos gerentes de toda a organização. Os dados normalmente são estruturados de modo a estarem disponíveis de um formato pronto para as atividades de processamento analítico, as consultas. Portanto, um Data Warehouse é uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, variável no tempo e não volátil, que proporciona suporte ao processo de tomada de decisões da gerência. As características do Data Warehouse são características que nós encontramos em qualquer Data Warehouse. Então, visão conceitual multidimensional. A gente vai ver mais para frente o que se trata disso. Operações irrestritas entre as dimensões. Dimensões e níveis de agregação ilimitados. Orientado por assuntos. Integrado. Variante no tempo. Então, na verdade, os dados não mudam. Mas os dados, uma vez que você sobe o dado para o Data Warehouse, ele não vai mudar. Ele não deveria mudar, pelo menos. Mas, à medida que você faz análise no tempo, então, por exemplo, quanto eu vendi em janeiro, depois quanto eu vendi em fevereiro, depois quanto eu vendi em março, então os dados vão mudando, né? Com a análise temporal. Não volátil, então não pode ser, não muda. Baseado na web, relacional e multidimensional, então é baseado em bancos de dados relacionais e multidimensional, né? É a maneira como você modela os dados. Servidor cliente, tempo real e inclui metadados. Geralmente, né, a classificação dos Data Warehouse tem uma ordem de magnitude maior do que os bancos de dados de origem. O imenso volume de dados é um problema no qual podem ser classificados Data Warehouse em nível empresarial, então imensos projetos que exigem investimento maciço de tempo e recursos. Data Warehouse virtuais oferecem visões de bancos de dados operacionais que são materializados para acesso eficiente.
e data marts, que em geral são voltados para um subconjunto da organização, como um departamento e possuem um foco mais estreito. O data mart é um data warehouse departamental, ou seja, ele é um pedaço do data warehouse, ou um data warehouse para uma parte da empresa, que armazena apenas dados relevantes para aquela área. O data mart depende de um subconjunto que é criado diretamente de um data warehouse. O data mart independente é um pequeno data warehouse projetado para uma unidade de negócio estratégica ou um departamento ou um período de tempo. Eu posso fazer um data mart, por exemplo, só sobre 2022. O data mart, portanto, é um subconjunto de um data warehouse. Refere-se a um assunto especial, por exemplo, vendas, estoque, compras, ou um período do tempo, ou a diferentes níveis de sumarização, anual, semestral, bienal. Já o data warehouse, segundo o W.H. Iman, é uma coleção de dados orientada por assunto, integrada, não volátil, variável no tempo para o suporte às decisões da gerência. Então essa é a principal definição de data warehouse desde 1992. Oferece acesso a dados únicos e históricos, descoberta de conhecimento. Então, fazendo análise sobre o data warehouse, a gente consegue fazer uma análise uma descoberta de conhecimento sobre os dados que ainda estão sendo analisados. Auxilia na tomada de decisão e os dados não sofrem variação constante como em bancos de dados tradicionais. Então, você pode ter pedidos dentro de um banco de dados tradicional que tem preço, ela vai lá dar um preço em promoção, alguém chega lá e dá um desconto especial, o cliente compra mais, compra menos, e você tem vários clientes comprando ao mesmo tempo. O Data Warehouse olha para o passado, né? Tem uma música do Cazuza que diz isso, né? Você olha para o passado para prever o futuro, então é mais ou menos o que o Data Warehouse faz, né? Você olha para o passado, então é sempre da última hora, do último minuto para trás, para olhar e tentar descobrir como vai ser o futuro. Duas diferenças básicas entre o banco de dados transacional e o Data Warehouse. O Data Warehouse tem acesso pelos usuários finais, então é o gerente, o supervisor que vai vai usar o banco. E tem acesso apenas para leitura, então você não fica atualizando o banco. Você faz a carga dos dados em uma carga inicial e depois você faz análise em cima deles. Você só vai fazer uma atualização se você perceber um erro. Então não é que não possa ser feito. Normalmente não é feito. O acesso aos usuários finais, então eles acessam os dados diretamente do banco de dados. A gente não tem uma tela de aplicativo construída, igual você vai fazer uma versão do software para mobile, uma versão web. Não existe isso. Você acessa diretamente os dados. Então tem uma ferramenta específica que acessa diretamente o banco de dados e permite, você usa ela parecido com o que é o Excel, e ela permite que você analise os dados, né? E a estrutura de dados, por isso, tem que ser mais simples. Então, embora a gente use um banco de dados relacional, a estrutura de modelagem é diferente. O acesso é somente para leitura, então os usuários recuperam os dados diretamente do banco de dados, mas eles não conseguem modificar. Quem faz essa modificação é quem faz a carga. Então, na hora de fazer você pode fazer a carga, de repente percebeu que a carga foi errada, você vai lá e refaz a carga. Mas depois da carga feita, o usuário que faz a busca, ele não consegue fazer modificação. Os dados são atualizados em lote, então eles não são atualizados online. Não é, por exemplo, a gente está aqui agora conversando, vocês estão me ouvindo aí. Imagine quantas pessoas estão no site da Amazon, por exemplo, comprando caneta. Então isso não acontece lá, porque a hora que dá meia-noite a Amazon pega as vendas todas do dia de hoje e move isso de uma vez para o Data Warehouse. Enquanto os Data Warehouses são otimizados para consultas, bancos de dados tradicionais são transacionais e otimizados para mecanismos de acesso e medidas de garantia de integridade. Então a grande preocupação dos bancos de dados transacionais, né, do ERP, né, da empresa, é garantir que os dados sejam íntegros, ou seja, que não tenha dados incorretos. Já o Data Warehouse se apoia apenas na análise temporal e na tendência, ou seja, você só vai fazer busca. Então, por isso que eles não são voláteis, por isso que eles não são modificados. Em sistemas convencionais ou sistemas transacionais, as transações são a unidade de agente de mudança de um banco de dados.
No Data Warehouse, as transações são muito menos detalhadas e atualizadas. Ocorre de acordo com uma escolha cuidadosa da política de atualização, normalmente incremental. Quais são os benefícios de um Data Warehouse? Permite que usuários finais realizem análises extensivas. Então você pode fazer várias análises. Eu quero ver quanto eu vendi em Campinas. Agora eu quero saber quanto eu vendi em Campinas, mas em janeiro do ano passado. Não, mas eu quero saber quanto eu vendi em Campinas em janeiro do ano passado só para mulheres. Não, agora só para homens. Não, mas agora eu quero saber só para mulheres jovens entre 18 e 30 anos. E assim por diante. Então você pode, por isso tem a ideia do cubo, né? Porque você pode ir virando o cubo e conforme você vai virando, você vai vendo a mesma informação sobre outros aspectos. Então permite uma visualização consolidada dos dados corporativos, informações melhores e mais oportunas, desempenho melhorado do sistema e simplificação do acesso a dados. Os benefícios indiretos resultam dos utilizadores finais que utilizam esses benefícios diretos. Aumentam o conhecimento empresarial, vantagem competitiva, melhora o atendimento ao cliente e satisfação, facilita a tomada de decisão e ajuda na reforma dos processos de negócio. Então, gente, o Data Warehouse, a principal função dele é auxiliar a tomada de decisão. Pensa na empresa, né? Na nossa vida, a gente passa o tempo todo tomando decisão. Eu vou assistir o vídeo até o final, eu estou gostando do vídeo, não estou gostando, eu vou sair com um colega. Então, veja, você está tomando decisão o tempo inteiro. Dentro das empresas, isso não é diferente. O gestor tem que decidir, está vendendo o suficiente? Eu preciso tomar uma atitude para vender mais? Eu tenho estoque suficiente para atender o fluxo de venda que eu tenho? Eu preciso fazer um acordo com o meu... E essas avaliações, essas decisões ele tem que tomar analisando os dados que ele tem à disposição. Visão geral do processo de Data Warehouse. Então, as organizações continuamente coletam dados, informações e conhecimentos a uma taxa cada vez mais acelerada e os armazenam em sistemas computadorizados. O número de usuários que precisam acessar as informações continua a aumentar como resultado da maior confiabilidade e disponibilidade de acesso à rede, especialmente à internet. Então aqui a gente tem uma ideia, né, de como é um Data Warehouse. Então da esquerda para a direita nós temos ali dentro da grande seta os sistemas transacionais. Então você tem lá os sistemas legados, sistemas transacionais, dados externos. Os dados são lidos, são preparados e então são carregados, né, pro banco de dados empresarial, né? E aí eles vão para os data marts. Depois eles vão para o middleware e aí sim estão disponíveis para que os usuários possam fazer a busca no Data Warehouse. Os principais componentes de um processo de Data Warehousing são as fontes de dados, a extração de dados, o carregamento de dados. E lembrando que entre a extração e o carregamento você pode ter transformação, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Base de dados abrangente, os metadados. Metadados são informações sobre os dados e ferramentas de middleware, que são as ferramentas que vão permitir que você acesse os dados carregados. Arquitetura do Data Warehousing. 3 partes do Data Warehouse. O Data Warehouse contém os dados e o software associado, né? Então aqui a gente tem 2 gráficos, né? Você pode ver que você tem a estação do cliente acessando, então em 2 ou em 3 camadas. E aqui embaixo, no desenho de baixo, nós temos aqui a imagem, se esse software tiver web, né? O software de aquisição de dados, back-end, que extrai os dados e os consolida e resume e carrega no Data Warehouse. E o software cliente, que permite que os usuários acessem e analisem os dados lá no Data Warehouse. Questões a serem consideradas ao decidir qual estrutura usar. Qual SGDB deve ser usado? Então, quando eu estou falando SGDB, estou falando do SGDB relacional. Eu vou usar o MySQL, eu vou usar o Oracle, eu vou usar o Firebird, o PostgreSQL. Eu tenho uma infinidade de SGDBs para escolher para poder rodar isso. O processamento será paralelo ou terá particionamento? Quais ferramentas de migração de dados serão usadas para carregar o Data Warehouse? A gente tem uma infinidade de ferramentas para isso, porque não é só carregar. Eu não vou pegar simplesmente o dado que está no meu ERP e vou jogar ele no meu Data Warehouse. Para pensar, na hora de gravar lá o
projetista de banco de dados, ele minimiza as informações e simplifica para facilitar a inserção. Então, dá um exemplo aqui, o campo sexo, ele tem F de feminino, M de masculino. Mas quando você vai levar isso para o Data Warehouse, você não vai levar FM. Porque FM não é o que é F, o que é M. Então, aí o que acontece? Na hora de carregar para o Data Warehouse, você faz uma transformação, a limpeza dos dados, e leva feminino a palavra masculino. Tem que lembrar que, pensa lá quando as empresas estão se unindo aí, fazendo fusões no mercado, uma outra empresa, o sexo pode ser gravado com 1 e 2. 1 é feminino, 2 é masculino. E aí, você leva FM 1 e 2. Isso, tá vendo? Você tem o dado, mas não tem informação. Então você tem que acontecer essa transformação para quando for para o Data Warehouse e tudo feminino e tudo masculino. Tá? Que ferramentas serão usadas para apoiar a recuperação? Então a gente também tem as ferramentas de consulta lá no Data Warehouse, então depende do tipo de ferramenta que você escolher. Lembrando que quando eu falo a palavra ferramenta, eu estou dizendo um software, ok? 10 fatores que potencialmente afetam a decisão de seleção de arquitetura. Interdependência de informação entre unidades organizacionais. Então as diversas unidades da empresa têm geração e usam informações entre elas. Necessidade de informação da alta administração. Então, como é que os altos diretores como é que eles vão consultar, né? Se você mandar um relatório para o cara dizendo FM, diretor lá, o CEO, o CFO lá, eles vão te mandar para aquele lugar, né? Então, você tem que mandar isso detalhado. A primeira empresa que eu trabalhei há 30 anos atrás, tinha um rapaz chamado Ricardo. Ele passava a semana inteira pegando os relatórios. Na época não existia software Data Warehouse no Brasil, né? Então ele pegava os relatórios e ficava numa salinha pequenininha e ele pegava aqueles relatórios extensos e jogava no Excel tudo para gerar dois, três gráficos, 2, 3 planilhas, entregar para o diretor, para o dono da empresa, para ele tomar as decisões nas reuniões de sábado com os vendedores. Então eu brinco que esse rapaz, o Ricardo, ele era uma ferramenta da Data Warehouse naquela época, né? Urgência da necessidade de um Data Warehouse, né? Como é que a empresa vai atuar isso? Então, as empresas às vezes têm urgência de fazer isso. Natureza das tarefas do utilizador final. Então, o cara que vai fazer a busca lá, o usuário final, o que ele costuma fazer? Quais são as tarefas que ele tem? Restrições sobre os recursos, né? Então, recursos são os dados, a rede, as ferramentas. Quais são as restrições que você tem sobre isso? Visão estratégica do Data Warehouse antes da implementação. Então você tem que ter uma ideia geral do que você espera, porque senão gasta tempo, isso demora para ser feito, para ser implementado e pode implementar errado, né? Compatibilidade com sistemas existentes. Então tudo isso tem que funcionar, né? Então na sua rede, os seus navegadores, né? De repente você compra um software que ele só roda no Chrome e a empresa não usa o Edge. Então percepção da capacidade da equipe de TI interna, como é que a equipe visualiza isso, como é que eles vão dar suporte a isso, qualquer tipo de problema técnico que você possa ter, né, seja de hardware, de rede, de software, e fatores sociais e políticos. Afinal, nós somos seres políticos e dentro das empresas não seria diferente. Chegamos então à fase de extração, transformação e carga, que é o ETL, Extraction, Transforming, Load. Então, o Data Integration, né, a integração de dados, ela compreende 3 grandes processos: o acesso aos dados originais, a federação dos dados e a captura de alterações. A integração dos aplicativos empresariais fornece um veículo para empurrar os dados do sistema de origem para o Data Warehouse. Isso é feito no sentido de empurrar, ok? Então você tem um software que vai ficar lendo imagina, vamos voltar àquele exemplo da Amazon de vendas de hoje. Então hoje, dia 13, isso? Dia 13 eu estou gravando esse vídeo. Então no dia 13, a Amazon à meia-noite, né, às 0 hora do dia 14, ela totaliza as vendas que ela fez e aí esse software lê isso e empurra para o Data Warehouse. Então essa é a ideia. Um espaço de ferramentas em evolução que promete integração de dados em tempo real de uma variedade de fontes como bancos de dados relacionais, serviços da web, banco de dados multidimensionais.
Integração de dados, extração e transformação em processo de ETL. Consiste na extração ou leitura dos dados de um banco de dados e sua transformação. Converte os dados extraídos do formato original para o formato previsto no Data Warehouse e depois faz a carga, né, que é o armazenamento em si, no Data Warehouse com esses dados. Então, se olhar no diagrama aí, você vai ver lá pacotes de aplicação, sistemas legados e outras fontes. Isso é extraído, é transformado, é limpo e depois é carregado para o Data Warehouse e para o Data Mart. Vamos ter então uma visão do que são os bancos de dados tradicionais ou transacionais que eu falei até agora, para a gente entender como é que eles funcionam em relação aos Data Warehouse. Então, os bancos de dados tradicionais são projetados pelo modelo entidade de relacionamento e depois normalizados. A normalização consiste em dividir grandes tabelas em tabelas menores. Isso faz com que os sistemas de bancos de dados tradicionais tenham centenas de tabelas ligadas por números relacionais, por inúmeros relacionamentos. A estrutura é muito complexa para usuários comuns conseguirem entender. Então, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhei no Hospital das Clínicas até 2013 e de vez em quando eu peço uma atualização. Então, olha só para você ter. O ERP deles, né, o Sistema Integrado de Gestão deles, tinha em 2015, que foi a última vez que eu pedi uma atualização, lá 3.300 tabelas. Então, você imagina você tomar uma decisão em cima de dados de 3.300 tabelas. E algumas dessas tabelas, quando você abre para olhar os dados, tem lá 1, F, H, T, 2, 9. Então, tem dado, mas não tem informação. Ok? Então, é a principal, a normalização, né, que divide as tabelas desse jeito, é a principal causa da complexidade. Porque ela tende a multiplicar o número de tabelas, porque divide essas tabelas em agrupamentos de atributos em tabelas separadas. Isso é para diminuir a redundância, praticamente elimina a redundância dos dados. Então, você não tem dado repetido em lugar nenhum. E maximiza o desempenho de atualizações e a integridade dos dados. Então, o foco do banco de dados tradicional ele é inserir dados, atualizar e apagar, né? Então, as operações de atualização são otimizadas para serem rápidas. Em compensação, penaliza as buscas. Outra coisa que o banco de dados tradicional também visa é manter os dados íntegros, né? Os dados corretos. Com isso, ele penaliza as consultas. Então, várias tabelas precisam ser ligadas. E aí, se você quer fazer uma busca lá, eu quero saber, aquela consulta que eu falei, né? Quero saber quanto eu vendi em Campinas durante o mês de janeiro de 2022 para mulheres jovens entre 18 e 30 anos. Para fazer essa consulta, eu tenho que fazer uma série. Aí eu quero listar por produto, eu quero listar por vendedor, eu quero listar por cor, por exemplo, sei lá. Vamos supor que fosse calçado, né? Uma indústria de calçado, o cara quer fazer uma análise por cor, para saber que cor vendeu mais, vendeu menos. Então, na hora que ele vai fazer essa busca, ele tem que pegar a tabela de produto, a tabela de venda, a tabela de cliente, e aí fazer a junção dessas tabelas para poder fazer essa busca. Isso toma tempo. Existe uma maneira da gente otimizar isso, que é criar índices, mas à medida que você, como num livro, imagina, quando você cria o índice, você tem que atualizar o índice. Então, além de atualizar o dado, você tem que atualizar o índice. Aí você penaliza a inserção, que de repente não é a ideia. Para isso existe o Data Warehouse. Então, o Data Warehouse está preparado e ele é menos normalizado justamente para que você possa fazer buscas mais rápidas. Então, a redundância é um problema menor no Data Warehouse. Okay? Então, vamos ver o que é o modelo dimensional. Já que o banco de dados do Data Warehouse é um banco de dados por dimensões, né? Para dar a ideia de cubo. Pensa no cubo mágico, onde cada cor é uma dimensão. Então, eu tenho a venda, imagina que a gente está fazendo um cubo de venda, um lado é a venda por local, o outro lado é a venda por cliente, o outro lado é a venda por faixa etária, o outro lado é a venda por cor do produto, e assim por diante. É claro que, fisicamente, né, quando a gente fala do banco de dados do Data Warehouse, ele na verdade é um polígono, né? Não tem só 6 lados como um cubo tradicional, né? Ele pode ter 30 lados se você quiser, mas é a ideia do cubo, ou seja, cada lado é uma maneira de você olhar para a mesma informação. Então, a grande popularização dos Data Warehouse e da Business Intelligence, né, a inteligência dos negócios, surgiu nos anos 90.
As técnicas aplicadas atualmente são conhecidas então, há mais tempo do que isso, né? E ainda existe confusão e desconhecimento sobre o assunto. Então as ferramentas OLAP, que é o processamento analítico online, né, a sigla em inglês, ela permite a análise dos dados complexos do Data Warehouse, permite uma análise interativa de informações de resumo, então um agrupamento de vários atributos, né, quanto eu vendi por isso, por aquilo outro, e modelagem de dados multidimensional, que é a ideia de cubo. Então, de novo, a gente tem aí o diagrama está no livro do Mazghi Navat, vocês têm acesso a todas as versões do livro do Navat lá na biblioteca Pearson, ok? Então nós temos lá do lado esquerdo os bancos de dados tradicionais, eles têm a limpeza, a reformatação dos dados e a gravação no Data Warehouse, então as ferramentas para poder fazer busca ou fazer mineração e tal. Então, ao contrário dos multibancos de dados que oferecem acesso a bancos de dados disjuntos e normalmente heterogêneos, um Data Warehouse com frequência é um depósito de dados integrados de múltiplas fontes, processados para armazenamento em um modelo multidimensional. Diferentemente da maioria dos bancos de dados transacionais, Data Warehouse costumam apoiar a análise de série temporal e tendência, ambas exigindo mais dos dados históricos do que geralmente é mantido nos bancos de dados transacionais. Então aqui a gente tem a ideia do cubo, ó, lembra do cubo mágico? É essa figura que você tem que ter na sua mente quando você pensar num cubo do Data Warehouse. Então olha lá, eu tenho sempre a questão da venda e aí numa dimensão eu tenho a origem, né? Então, tá vendo que eu vou agrupando, né? África, Ásia, Austrália, Europa, aí eu tenho o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental, América do Norte e América do Sul. Embaixo eu tenho tempo, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, e lá em cima eu tenho a rota, né? Se foi aérea, se foi marítima, se foi por terra, se não foi por terra. E de acordo com o que eu vou olhando o dado, eu vou vendo a quantidade. Ali você tem em cima, né, quanto foi vendido, 190, 215, 160, 240. Então a arquitetura é cliente-servidor, o suporte para múltiplos usuários, tem acessibilidade, transparência, manipulação de dados intuitiva, desempenho de relatório consistente e recursos do relatório flexível. Modelos multidimensionais atendem prontamente a visões hierárquicas. Então tem o ROLAP, né, que exibe a visão subindo na hierarquia, né, tridimensional, e o Drill Down, que permite que você vá no sentido contrário, mostrando mais detalhes. Então imagina o seguinte, eu tenho a visão anual, eu posso usar o Drill Down e ir descendo, então eu quero ver por semestre, por bimestre, por mês, por dia. E o roll-up eu venho voltando, dia, semana, mês, bimestre, trimestre e anual. Então, o modelo dimensional refere-se a um modelo destinado à análise de dados, né? E o que é análise de dados? Deve ser uma representação simples do modelo de negócio estudado. Então, você pode também ser de uma parte, né? Lembra que a gente pode fazer um data mart, que é um resumo de uma área. Deve ser um modelo físico de fácil interpretação, porque quem não conhece TI também tem que conhecer ele. E que facilite a implementação física. Então também tem a parte do pessoal de TI que vai implementar o banco de dados, ele também tem que facilitar essa implementação. O modelo dimensional foca na consulta dos dados ao invés da coleta de dados. Então o detalhe aí é busca, consulta, tá? As bases de dados dos modelos multidimensionais são atualizadas periodicamente em dias e horários pré-estabelecidos, tradicionalmente uma vez por dia. Então esse é o mais comum, uma vez por dia. Então lembra a ideia lá da Amazon, fechando às 23h59 de hoje as vendas, a partir da 0 hora eles começam a migrar os dados do dia para o Data Warehouse. Importa-se apenas com dados que foram coletados e armazenados em outros sistemas. Então o Data Warehouse não gera nada, tá certo? Todos os dados que estão no Data Warehouse foram coletados de outro lugar. Trabalha apenas com leitura de dados, então no Data Warehouse você só consulta. Atendem a usuários de áreas de negócios que precisam extrair informações. Então, geralmente quem é o usuário do Data Warehouse é um usuário gerencial, né? Um supervisor, um gerente médio, um diretor. A prioridade é sempre a consulta e um pré-requisito na escolha do modelo multidimensional. A modelagem multidimensional é fruto de uma modelagem relacional em esquema estrela ou em esquema floco de neve. Nós vamos ver aqui nessa aula só o esquema estrela, que é mais simples, tá? Tudo que é sabido sobre modelagem relacional
continua valendo para modelagem dimensional. Então, se você já viu modelagem relacional na vida, né? Se você já sabe modelar um banco de dados, então tudo que a gente sabe sobre modelagem de banco de dados, né? Tá, criar tabela, chave primária, chave estrangeira, tal, vale aqui, tá certo? A diferença é o jeito de usar. Então a maior diferença está na relação à normalização também, porque é menos normalizado. Enquanto um banco de dados normal é normalizado até a forma normal de Boyce Code, a quarta e quinta forma normais, no banco de dados multidimensional a gente para na segunda forma normal. Então aqui, por que chama estrela? Porque tem o formato de uma estrela, né? No meio você tem a tabela fato, onde você vai armazenar os dados que interessam, ou seja, eu vou fazer um cubo sobre vendas, ali estão as vendas. Se eu vou fazer um cubo sobre hospedagem no hotel, ali estão as hospedagens. E assim por diante. E ao redor estão as dimensões. Então, pensando na hospedagem, eu tenho o quarto, o tipo de quarto, a período do período, né? Geralmente, quase todo cubo tem uma dimensão de tempo, né? Então, lá o período, eu posso ter dentro do período eu posso ter estação do ano, primavera, outono, verão, para poder fazer uma análise sobre as hospedagens. Então, na tabela fato estão armazenados os indicadores que serão analisados através das chaves de transação. Se eu estou analisando venda, eu quero saber quanto eu vendi em quantidade de valor, né? Geralmente eu quero saber a média. Então eu posso ter 3 indicadores: a totalização em dinheiro, a totalização em unidades e a média, tanto em dinheiro quanto em unidades. Tem 4 indicadores aí, por exemplo. Tá? Essas chaves são ligadas entre a tabela fato e a tabela dimensão. Na tabela dimensão estão as classificações que serão usadas para analisar os indicadores. A estrutura do armazém de dados, né, o Star Schema, um sistema baseado na recuperação que suporta acesso à consulta de alto volume. A tabela fato é uma tabela que aborda como os dados serão analisados. E o grão, que é o nível de detalhe mais alto que é suportado em um data warehouse, e detalhar, que é o processo de sondagem, além de um valor resumido, para investigar cada uma das transações detalhadas que compõem o resumo. A chave primária da tabela fato, aí não falando um pouco mais tecnicamente, ela deve ser uma chave composta, ou seja, eu tenho que pegar a chave primária de todas as tabelas de dimensão para formar a chave primária da tabela fato. Então as dimensões devem conter todos os atributos associados à sua chave primária, então por isso eu não passo da segunda forma normal. E a chave primária das tabelas de dimensão deve ser uma chave primária simples. Em uma tabela de dimensão tempo, por exemplo, com a chave dia, deve haver todos os atributos relacionados ao dia. Então, o mês, o trimestre, o ano, o dia da semana, a semana do ano, a estação do ano, né, se é primavera, verão, outono. Por esta razão, o modelo multidimensional está na segunda forma normal, diferente do RP. Os atributos de cada dimensão devem ser organizados em uma sequência lógica que caracterize a hierarquia relacionada à chave primária. Então, por exemplo, a dimensão tempo, né, tem 3 hierarquias: dia, mês, trimestre, ano, ou dia da semana, semana do ano. Então, dado um dia, eu consigo saber que semana do ano é, ou que dia da semana é, ou qual é o trimestre, ou qual é o semestre, ou qual é a estação do ano, a partir de um dia. As dimensões devem conter apenas as informações sobre a classificação dos dados. Então você não tem que trazer dados que você não vai usar. Você só tem que trazer o que é preciso. Se ele só quer saber, se na hora de definir o data warehouse, na dimensão você falou assim, olha, eu quero saber por sexo. Então nós tem uma dimensão lá, sexo, ou cliente, que você vai trazer só o sexo. Você não vai trazer o nome de todos os clientes, porque não importa isso. O que não importa é saber por sexo. Homens e mulheres, como é que eles compram. Eu quero por cor. Então lá em produto você vai trazer a classificação categoria do produto, a cor do produto. Você não vai ficar trazendo o código de barra, você não vai trazer o preço unitário, sabe? Essas coisas assim. Então as transações que serão analisadas devem ficar armazenadas na tabela fato. Então o que eu quero analisar está na tabela fato. Por conta disso, olha que importante isso, a tabela fato sozinha pode responder por até 95% do tamanho de todo o banco de dados do data warehouse. O modelo dimensional diminui muito o número de junções necessárias para se fazer uma consulta, melhorando assim a performance dela.
Então as junções, né, os joins que você vai fazer entre as tabelas é uma quantidade muito menor e nível muito menor do que no banco de dados transacional. A escolha do tipo de dados correto é de suma importância. O desperdício de espaço na armazenagem e de tempo na recuperação fortalecem a necessidade de uma escolha adequada. Então lembre-se que a tabela fato ela é imensa e por isso você tem que planejar bem, tá bom? A modelagem dimensional também facilita a implementação física, maximizando a performance das consultas. Como ela é simples, bem mais simples do que a transacional, você consegue criar mais rapidamente, mais facilmente. A modelagem dimensional também facilita a compreensão por quem é leigo em TI, né? Quem não é um analista de sistemas, por exemplo, um desenvolvedor de software. Para aumentar a simplicidade do modelo, deve-se evitar a criação de chaves primárias compostas nas tabelas de dimensão. Então, quando vai se projetar a chave primária da tabela de dimensão tem que ser uma chave primária simples, ou seja, tem um atributo só como chave primária. Chaves compostas podem fazer com que os usuários façam associações incorretas, acarretando e resultando em erros e prejuízos para toda a empresa. O número reduzido de tabelas do modelo multidimensional facilita enormemente a compreensão do modelo, além da navegação pelos dados. Então aqui a gente tem um exemplo, imagina lá num hotel, né, num restaurante. Então nós temos aqui as reservas para o restaurante e olha lá, a gente tem ao redor, né? Então nós temos as dimensões, período, mesa, produto, categoria, garçom e cliente. Então, nesse caso aqui eu trouxe o cliente, mas poderia, por exemplo, né, porque eu quero saber por cliente, porque eu quero saber quem são os meus melhores clientes no restaurante. Mas numa magazine, talvez isso fosse desnecessário, porque seria absurdo o número de clientes que eu traria aí. Veja lá que no período eu tenho a data, o mês, o bimestre e o ano. Lá na mesa eu tenho o ambiente que fica a mesa. Então, quando eu usei esse banco de dados, eu pensava num restaurante com 3 ambientes. Tinha lá as mesas do salão, as mesas da varanda e as mesas da piscina, por exemplo. E aí quantos lugares tem na mesa? Então tem mesas de 2 lugares, 4 lugares, 6 lugares. O produto, né, que é vendido. A categoria, então se é bebida, se é comida, se é sanduíche, o que é. E o garçom. Veja que na tabela fato, aquela chavinha vermelha representa que todas as chaves primárias, veja que na dimensão, eu tenho um atributo com a chavinha amarela, que é a chave primária. E lá na tabela reserva, que é a minha tabela fato, eu tenho todas as chaves primárias formando as chaves primárias são chave estrangeira, né? Ou seja, sec período é a chave estrangeira da tabela período. Então, elas formam a chave primária da tabela reserva e eu consigo olhar esses dados. O que eu vou olhar? Quanto vendeu, o valor que foi vendido, né? Quanto que totalizou e quanto deu de gorjeta. Então, eu sei quem é o cliente que mais dá gorjeta, eu sei quem é o garçom que mais recebe gorjeta, eu sei quanto eu vendi num determinado mês, qual mês eu vendi mais. Então, eu sei, por exemplo, que a mesa tal é a mesa que mais vende. Então, ela é a que é mais reservada, né? O produto, qual é o produto, carro-chefe. Então veja que eu consigo fazer análises aqui e eu sei o produto que menos vende também. Eu sei que de repente tem um produto que eu tenho que tirar do cardápio. Okay? Eu tenho uma mesa lá que ninguém reserva, eu vou arrancar aquela mesa do restaurante. Então veja como é que você consegue analisar o banco de dados, e o banco de dados é um banco de dados bem mais simples do que no banco de dados transacional. A modelagem dimensional apoia-se em séries temporais e de tendência. Os dados não são voláteis, uma vez que eu carreguei eu não vou mudar. Informações do Dr. House mudam com frequência muito menor. A informação muito menos detalhada e atualizada de acordo com a política de atualização. Isso varia de empresa para empresa, tá? Pensa no cartão de crédito, provavelmente os Dr. House deles, os Datamarts deles, devem talvez atualizar de hora em hora, de meia em meia hora. Porque imagina agora, nesse instante, quantas pessoas estão usando o cartão de crédito no Brasil da Mastercard, né? Okay? Tabelas chamadas dimensão, distribuídas ao redor de uma tabela fato, né? Então vocês puderam perceber lá naquele diagrama que as dimensões, que pensa no cubo mágico, então o período é uma cor, a mesa é outra cor, o cliente é outra cor, ok?
A tabela fato armazena medidas como, por exemplo, o preço dos produtos vendidos, a quantidade de produtos vendidos, que podem ser agregados de várias maneiras. Quando eu falo agregado, eu posso contar, eu posso somar, eu posso fazer média, ok? O esquema estrela pode ter qualquer número de dimensões. Então lá tinha acho que 4, 5 dimensões, mas eu posso ter 30, 40, quantas dimensões eu achar melhor. É por isso que a ideia do cubo, né? Se você pega um cubo, o cubo tem 6 lados. A ideia, você só tem que pensar nisso. Na prática, nos bancos de dados reais, eles podem ser um polígono de vários dados, 8, 9, 10, 15 dados, 30 dados. Quantos lados o meu cubo tem? A mesma quantidade de dimensões. Então, se eu tiver 30 dimensões, meu cubo tem 30 maneiras diferentes de ver. E eu posso associar essas maneiras, tá? Eu posso ver por cliente e por gorjeta. Então, para saber qual cliente que paga mais gorjeta. A tabela fato está ligada a todas as dimensões. A chave primária da tabela fato é a concatenação das chaves primárias de todas as tabelas de dimensão. Então aqui a gente tem um exemplo, um outro exemplo, é para uma biblioteca. Então imagina o sistema da biblioteca de uma escola. Então eu tenho ali o aluno, o telefone do aluno para ligar se ele atrasar o empréstimo. Então tem vários dados lá, né, do aluno, nome, a rua, o número. Aí eu tenho aqui do lado direito, eu tenho o autor do livro e o livro, e aí eu tenho que um livro pode ter vários autores, por isso tem aquela tabela ali, autor, livro, onde tem o ISBN do livro, que é aquele código de barra que vem na capa, e mais o código do autor. E aqui eu tenho o volume, né? Porque lá na biblioteca tem 10 livros do mesmo livro, 20 livros do mesmo livro, então tem os volumes, né? Os exemplares. E aí o aluno empresta o exemplar, né? O volume. Então veja que ali na tabela empréstimo eu tenho o código do aluno, tenho o ISBN e o número do exemplar, a data que ele emprestou e a data que ele devolveu. Esse é o sistema transacional. Então você foi na biblioteca, foi pedir um livro emprestado, pegar o livro do Navate para você conferir se as citações que eu coloquei na aula estavam corretas, e aí você foi lá, pediu emprestado, foi lá e lançou. Agora vamos ver o que a bibliotecária, né, a diretora da biblioteca, ela resolve fazer um data warehouse. Então vamos ver o data warehouse para esse banco de dados aqui. Pronto, olha lá. Então tem o período, eu sei a data, o dia da semana, por extenso, eu sei o dia do mês, eu sei o nome do mês, eu sei o bimestre, o trimestre, o quadrimestre, tudo o semestre que você pegou o livro. Eu tenho o aluno, então qual é o aluno que pediu mais, vamos dar um prêmio para o aluno que mais pegou livro na biblioteca, né? Ele vai ganhar um livro de presente. Então, então você tem o nome do aluno. Você pode fazer por sexo, posso ter por faixa etária, olha, alunos por ano, né? Alunos com 15, com 16, com 17, com 18, com 20, com 30, com mais de 50. O volume, né? Qual é o exemplar que é mais e o autor aqui, quais são os autores que são mais, aí veja aqui que eu tenho a quantidade de empréstimos, quantidade de devoluções, quantos dias ficou emprestado o livro, quantos dias o livro foi entregue com atraso. Então eu consigo saber, olha, que tipo de livro atrasa mais, quais são os livros que são mais emprestados, então rapidamente eu consigo olhar e tomar decisões se eu preciso comprar mais livros, se eu vou doar o livro ou não. Okay? Um projeto de banco de dados normalizado garante máxima consistência e integridade dos dados. Pode e deve ser usado como base para a estrutura do Data Warehouse. Então, se a sua empresa tem um ERP, a empresa tem um ERP da TOTUS, tem um ERP da SAP. Eles são a melhor fonte, talvez, para você gerar o Data Warehouse. Tem que lembrar que, geralmente, em toda empresa, alguém tem uma planilha escondidinha em algum lugar, então aquela planilha também pode ser usada, tá? Datamarts representam o varejo dos dados do Data Warehouse, onde os dados são acessados pelos usuários finais. Os dados são extraídos do banco de dados central e armazenados em Datamarts. Um detalhe, a gente não pode esquecer que planilha também é fonte de erro, né? Mas algumas são boas, né? Então a gente tem que saber separar o trigo do joio, né? Então, criando um Data Warehouse, o que a gente vai fazer para criar o Data Warehouse? Então a gente tem dois métodos, o top-down e o bottom-up. Então no top-down eu saio dos dados, monto o Data Warehouse e depois monto os datamarts. Como a gente pode ver no gráfico aqui do lado esquerdo. Eu prefiro o segundo, o bottom-up, que a gente pega os dados, monta datamarts e depois monta o Data Warehouse a partir dos datamarts. Por que eu prefiro assim? Porque como os datamarts são menores, você consegue dar retorno mais rápido. Tá? É uma questão de gosto e política. A empresa pode decidir fazer e aí a gente segue o que a empresa determina, né?
Como é que é a aquisição dos dados? Então veja aqui nesse outro diagrama que a gente tem aqui embaixo, ó, o verdinho ali, dizendo que é o Data Warehouse. Olha as fontes. Da esquerda para a direita a gente tem o controlador de domínio, depois a gente tem um banco de dados SQL Server, depois a gente tem um outro banco de dados Oracle, depois a gente tem um arquivo CSV. Então as fontes podem ser as mais diversas possíveis e a gente leva tudo isso para um Data Warehouse que está armazenado no SQL Server também. Então os dados precisam ser extraídos de diversas fontes, como bancos de dados, de diversos sistemas de informação. Os dados precisam ser formatados por coerência dentro do armazém. Então, por exemplo, cada cartão de crédito pode fornecer informações de maneiras diferentes e precisam ser equalizadas. Normalização de abreviações, siglas e identificadores. Então, imagina que você faz venda e aí você tem os dados da Visa, da Elo e do Mastercard. Cada um desses cartões pode dizer, por exemplo, sexo de um jeito ou valor de um jeito, né? Imagina um grupo de lojas grande e aí você tem sistemas diferentes. Então, por exemplo, sei lá, uma aquisição aí, o Grupo Extra, as lojas do Extra lá foram vendidas, eles tinham, por exemplo, eu estou divagando aqui, tá? Não tenho esse dado, mas imagine que eles tivessem TOTUS e o pessoal lá do Açaí que comprou usasse SAP. Na hora de levar isso para o Data Warehouse, você não precisa trocar o sistema inteiro, é só você manter e aí você muda o seu Data Warehouse, porque na hora de extrair, você sabe que os dados que vêm lá das lojas que eram do Extra, você tem que buscar na TOTUS. Bom, então os dados precisam ser limpos para garantir. Vamos lá, procura-se por dados incompletos e inconsistentes, por exemplo, uma sigla de estado em SP em minúscula e outra em SP em maiúscula. Cidades, por exemplo, Ribe Preto, ou Ribeirão Preto, ou Ribeirão Preto sem acento. Você tem que gerar e transformar tudo isso numa coisa só. Olha lá o gênero, FM, né? Pode estar o M pode estar minúsculo, maiúsculo, em outro lugar pode estar 0 e 1, você vai transformar em masculino e feminino. Estado civil pode estar 0, 1, 2, SCD, não importa, você vai transformar em solteiro, casado e divorciado. 4. Os dados precisam ser ajustados ao modelo do banco de dados do Data Warehouse. Então, quando eu faço a extração de qualquer lugar, eu vou levar para o modelo que eu defini lá no Data Warehouse, lá para as dimensões e para a tabela fato. Então, na hora que eu defini, fiz aquele diagrama, né, que eu defini como serão as minhas dimensões e como será a minha tabela fato, não importa de onde eu traga, eu tenho que converter para chegar o dado correto lá no meu Data Warehouse. Os dados precisam ser carregados no armazém. A carga dos dados é uma tarefa significativa, geralmente é feita com data e horário predefinidos. Então, até que ponto eu vou atualizar? São perguntas que você, como gestor, por exemplo, ou quem é o gestor, tem que responder. Até que ponto eu vou atualizar? Então, normalmente, né, fechou, o cara definiu o horário lá, não vai fazer uma vez por dia, meia-noite, né, qual é o horário que tem menos gente conectada? Quando eu trabalhava no hospital, lá no HC de Ribeirão Preto, lá geralmente esse tipo de coisa era feito de madrugada, porque era o horário que menos gente tinha conectado. O horário que tinha um pico de conexão era por volta das 10 horas da manhã. Então, entre meia-noite e 5 da manhã, fazia um monte de carga para o Data Warehouse, uma série de fechamentos e tal, e tudo isso era automatizado. Então, até que ponto eu vou atualizar? Quanto tempo o armazém pode ficar offline? Então, você tem que lembrar que determinadas coisas, o Data Warehouse tem que ficar fora do ar, porque enquanto você está atualizando ele, não dá para deixar ficar consultando. Qual a disponibilidade do armazenamento? Então, quanto tempo ele vai ficar disponível? Qual é o tempo de carga, incluindo limpeza e formatação? Porque se a limpeza, a formatação e a carga forem muito demoradas, você de repente tem que fazer em períodos menores para demorar menos tempo, para você poder ficar menos tempo com o Data Warehouse parado. Problemas comuns na implementação do Data Warehouse. A implementação de um Data Warehouse é geralmente um esforço maciço que deve ser planejado e executado de acordo com os métodos estabelecidos. Então há muitas facetas para o ciclo de vida do projeto e nenhuma pessoa pode ser especialista em cada área, né? Então, 11 grandes tarefas que deveriam ser executadas em paralelo para a implementação bem-sucedida de um Data Warehouse. Estabelecimento de acordos de nível de serviço e requisitos de atualização de dados, né? Com quem que você vai conversar, de onde vai vir o dado, que hora que esse dado vai estar disponível. Identificação das fontes de dados e suas políticas de governança, né? Quem tem que olhar quem controla, que hora que vai
que ele vai liberar, porque ele também vai ter que ficar sem acesso àqueles dados, tal. Planejamento da qualidade dos dados. Então, na hora que você vai migrar, você tem que pensar como é que esses dados vão subir para o Data Warehouse de forma que estejam em qualidade. Desenho do modelo de dados, né? Seleção da ferramenta de ETL, porque a ferramenta, você tem que pensar que às vezes a ferramenta é lenta e ela pode prejudicar todo o processo, então você tem que escolher a melhor ferramenta possível, né? Seleção de software e banco de dados do relacional, então você tem que ver qual que é o banco de dados que vai suportar isso, qual que melhor vai se encaixar nisso, também dentro da política de empresa. De repente a empresa já tem licença de um determinado software, ela resolve usar um banco de dados open source, né, free. Transporte dos dados, como é que os dados vão ser migrados, né, a conversão dos dados, o processo de reconciliação, planejamento de purga e arquivamento, né, como é que eu vou, que eu vou eliminar, que não preciso armazenar mais, e suporte ao usuário final. Ok? Bom, essas são algumas das referências. Eu espero que tenha ficado um pouco mais claro como é que é o processo de Data Warehouse, de acesso, de construção e de utilização do Data Warehouse. Ele é uma ferramenta que é muito usada nas grandes empresas aí para auxílio à tomada de decisão. Tá legal? Grande abraço a todos, até uma próxima.